Depois de jogar mais de 40 horas de Assassin's Creed Shadows, orando pro jogo acabar logo, eu notei uma coisa. Durante essas 40 horas, tudo que eu fiz foi um loop infinito da mesma gameplay. De novo, e de novo, e de novo. E mesmo tendo dois personagens diferentes, ainda era sem graça, pois a gameplay core do jogo era repetitiva, a história era sem graça, e as cutscenes não ajudavam nem um pouco. E Assassin's Creed não era assim, costumava ser um jogo divertido, imersivo e uma experiência agradável que demorava de 10 a 15 horas para acabar e você não queria que acabasse. Mas o que aconteceu? Como essa aclamada franquia virou só mais um RPG genérico? Vamos descobrir. Mas primeiro, precisamos voltar ao início de tudo. Assassin's Creed, ou o Credo dos Assassinos, surgiu de uma ideia ambiciosa de criar um novo jogo para a série Prince of Persia, mas evoluiu para uma narrativa própria focada no conflito milenar entre os assassinos e templários. A Ubisoft queria criar um jogo de ação e stealth para a nova geração de consoles, o PlayStation 3 e Xbox 360. Inicialmente o conceito era baseado em Prince of Persia: The Sands of Time, onde o protagonista era o guarda-costas do príncipe. A ideia evoluiu para o foco no guarda-costas, dando origem ao conceito de controlarmos um assassino. A equipe de desenvolvimento se inspirou na Ordem dos Assassinos, os Hashashins, um grupo religioso e militar real do século XI que atuava na Síria e Pérsia, fundado por Hassan I Sabah, conhecido por seus assassinatos políticos. A Ubisoft aumentou muito o escopo dos assassinos na série Assassin's Creed, fazendo ser uma organização mundial. Para justificar os cenários históricos em um jogo moderno, a Ubisoft criou o conceito do Animus, uma máquina que permite acessar a memória genética armazenada no DNA dos ancestrais. O jogo introduziu sutilmente também a existência dos Isu, ou aqueles que vieram antes, uma civilização avançada que criou os humanos, e os pedaços do Éden, artefatos poderosos, misturando ficção científica com história. Assassin's Creed 1 se passa em duas linhas do tempo paralelas, em 2012 e em 1191 d.C. Na trama do presente, jogamos com Desmond Miles, um barman que é sequestrado pela Abstergo Industries, uma corporação farmacêutica que é, na verdade, uma fachada para a moderna Ordem dos Templários. Desmond, então, é forçado a usar o Animus para reviver as memórias do seu ancestral, Altair Ibn Lahad, um mestre assassino que atuou durante a Terceira Cruzada. Abstergo busca um artefato específico, a Maçã do Éden, que Altair escondeu. Altair começa o jogo arrogante e desobedece ao credo dos assassinos em uma missão no Templo de Salomão, resultando na morte de um companheiro e facilitando um ataque templário a Masyaf, a fortaleza dos assassinos. O líder da Irmandade dos Assassinos, o Al-Mualim, seu mentor, retira então o posto de mestre de Altair e dá ordem para Altair de assassinar 9 alvos importantes na Terra Santa, Jerusalém, Acre e Damasco, para recuperar sua honra e trazer paz. E é aí que começa. Assassin's Creed foi amplamente aclamado pela crítica e público, tendo sido indicado a jogo do ano por vários sites especializados e premiações da época. E destacando os maiores pontos positivos do jogo, se sobressaía muito nos visuais, que são bonitos até hoje. Então imagine em 2007, a iluminação é muito impressionante. Você vê o efeito das nuvens entrando na frente do sol e a iluminação mudava ao seu redor de forma muito realista. Todas as cidades históricas, Acre, não esse Acre, Damasco e Jerusalém foram fielmente recriadas para o contexto histórico da época. O sistema de parkour foi amplamente aclamado, sendo dito até como revolucionário, e é realmente incrível toda a liberdade que o jogo te dá para você escalar e andar por todas as casas de uma cidade. Isso na época foi um divisor de águas para Assassin's Creed. Tiveram críticas sim ao design de missões, que foi dito como muito repetitivo, mas o jogo não era muito grande e como pioneiro da saga podemos perdoar Assassin's Creed 1, já que seus erros seriam consertados na aclamada sequência Assassin's Creed 2 e no resto da saga do Ezio. Assassin's Creed 2 foi o começo da era de ouro de Assassin's Creed, talvez sua fase mais famosa. A trilogia de Ezio, o novo protagonista do passado, é até hoje a era preferida da maioria dos fãs, e não é à toa. No Assassin's Creed 2 de 2009, conhecemos Ezio Auditore Deferenza, um jovem nobre italiano carismático e sedutor. Diferente do frio Altair, Ezio é motivado por vingança após ver seu pai e irmãos serem executados injustamente por templários. Ele então descobre o legado de seu pai como assassino e acaba então se tornando procurando justiça e ao mesmo tempo lutando contra os templários na Itália do século XIV. O jogo teve muitas novidades na gameplay e fórmula do jogo, com destaque a maior variedade de missões e economia. Você podia ganhar dinheiro, comprar armas, armaduras e reformar a vida de sua família. Ezio agora pode nadar, coisa que a Altair não conseguia, coitado. E você pode assassinar 2 inimigos ao mesmo tempo também, porque Ezio tinha 2 lâminas em vez de apenas uma.
Nesse game, somos amigos do Leonardo da Vinci, que ajuda o Ezio com suas engenhocas. O game foi aclamado universalmente, o mundo era vibrante, e as missões deixaram de ser tão repetitivas e com uma narrativa muito mais cinematográfica. O jogo é muito bom, até hoje, por mais que seja muito parecido com Assassin's Creed 1, em movimentação, animações e algumas mecânicas. A história de Ezio continuou com Assassin's Creed Brotherhood de 2010 e Assassin's Creed Revelations de 2011. Ambos expandindo a história de Ezio para sua conclusão e trazendo novidades em sua gameplay, como a tomada de bases, gancho para se movimentar e criações de bombas, por exemplo. Mas como na maioria dos jogos da época, principalmente da Ubisoft, já se via a utilização de assets de jogos anteriores. Por mais que tivesse novidades, os jogos se jogavam de forma muito parecida, o que para a época tá tudo bem. A maioria dos jogos eram assim mesmo, mas lembre disso porque isso será um problema no futuro. Ambas as sequências foram bem recebidas, principalmente Brotherhood, que é um dos favoritos da maioria dos fãs. Quando Revelations veio, alguns já estavam achando meio que mais do mesmo. Essa geração de Assassin's Creed foi onde tudo começou. Ela debutou sistemas revolucionários de parkour e com cada jogo novo vieram novidades que transformaram a fórmula falha do primeiro Assassin's Creed em um dos melhores jogos de ação e aventura até então. Todos esses jogos são fundamentalmente muito parecidos, porém, utilizando assets, animações e mecânicas de jogos anteriores, o que, como eu disse antes, era algo comum nessa época. E todos esses jogos traziam novidades que os diferenciavam do antecessor e melhoravam a experiência. Esses jogos, então, foram um sucesso total de crítica e público. Então, assim, um ano depois, em 2012, veio Assassin's Creed 3, o jogo que encerra a saga de Desmond no presente e leva o passado para a Revolução Americana. Acho que foi o jogo que dividiu a fanbase pela primeira vez, né? Mas vamos lá, dessa vez temos um novo protagonista. Connor. Diferente do charmoso Ezio, Connor é um guerreiro indígena, metade britânico e metade Mohawk. Ele é sério, focado e poucas ideias mesmo. A história acompanha sua jornada desde a infância na tribo até se tornar um assassino em meio ao caos da guerra pela independência dos Estados Unidos. O jogo começa com você jogando como Ethan Kenway, um personagem elegante que todos pensavam ser um assassino no começo, mas que se revela o grão-mestre dos Templários e pai de Connor. Isso deu uma perspectiva diferente à história, já que até então nunca tínhamos jogado com Templários. O jogo usou uma nova versão do motor gráfico, Unreal Next, que permitiu um combate mais refinado e cinemático. Connor usa o Tomahawk e uma adaga. O combate ficou muito mais rápido e visceral, permitindo abates duplos com animações mais fluidas, e pela primeira vez você podia escalar árvores e rochas no mapa, não apenas prédios. Aqui nasceu também o sistema de comando de navios, o que foi tão bem recebido que se tornou a base para o sucessor, Black Flag. Assassin's Creed 3 foi um dos jogos mais vendidos da história da Ubisoft, mas gerou debates. A escala do mapa era impressionante, a representação histórica de figuras como George Washington e Benjamin Franklin foi muito detalhada, as batalhas navais foram consideradas um ponto alto do game, mas tiveram críticas ao ritmo lento do jogo, que demora cerca de 5 a 6 horas de tutorial e prólogos até você realmente colocar o traje de assassino com Connor. Muitos fãs sentiram falta do carisma de Ezio e acharam Connor um protagonista rabugento e ingênuo também. E o que pra mim não tem nada a ver, já que ele é uma pessoa diferente de Ezio mesmo. Não tem como ficar fazendo o mesmo personagem toda vez. No lançamento o jogo estava cheio de bugs devido à complexidade do novo motor e o tempo de desenvolvimento curto do game. Há muitos fãs que também não gostaram do final do game, mas o consenso da maioria das pessoas é que é um ótimo jogo. O jogo ainda contava com uma DLC que inicialmente era um jogo solo de PS Vita, mas que foi lançado para outros consoles também. Dizem ser muito bom, mas eu não cheguei a jogar. Esse game marca a primeira protagonista feminina da franquia. E bom, se o Assassin's Creed 3 dividiu opiniões com algumas pessoas, Assassin's Creed 4 Black Flag uniu quase todo mundo, sendo considerado por muitos, eu incluso, como o jogo mais divertido de toda a franquia. E novamente temos um novo protagonista, Edward Kenway. Ele é pai de Ethan Kenway e avô de Connor. Diferente de todos os outros, Edward não começa como um assassino por ideologia. Ele é um pirata galanteador, ambicioso e egoísta, que rouba o traje de um assassino apenas para ganhar dinheiro. E sua história é sobre maturidade. Ele começa buscando ouro e termina entendendo o peso do credo dos assassinos, após perder quase todos os seus amigos piratas na luta contra a opressão britânica e espanhola. Na gameplay, dessa vez, o navio é o protagonista. A grande estrela aqui é o Gralha, o navio de Edward. A gameplay de terra firme ainda existia, mas o mar é onde o game brilha. Você navegava por todo o Caribe sem telas de carregamento, podendo atacar comboios reais, enfrentar tempestades e navios lendários. Você podia atirar com os canhões, prender o navio inimigo com ganchos, pular no convés deles e lutar espada com espada para saquear a carga. Enquanto você navegava, um detalhe muito legal é que a sua tripulação pode cantar músicas da época que você podia colecionar pegando pelo mapa, que criava uma imersão absurda. E é muito legal, mano. Olha isso.
O jogo introduziu o sino de mergulho também para explorar naufrágios em busca de tesouros. Assassin's Creed 4 foi um sucesso estrondoso. O carisma de Edward e a liberdade de ser um pirata no mundo caribenho vibrante conquistaram até quem não gostava de Assassin's Creed. David Jones adorou esse jogo, né? Os piratas. Foi chamado de o melhor jogo pirata já feito, e acredito que seja verdade até hoje. E acabou que a principal reclamação foi que ele não parecia um jogo de Assassin's Creed tanto assim. As missões de perseguição a pé, o famoso siga o alvo sem ser visto, voltaram e eram realmente bem repetitivas, e é provavelmente o ponto mais fraco do jogo. E muitos concluíram que era um jogo de pirata incrível, com uma história de assassinos colocada ali no meio. Mal sabiam eles que alguns jogos da saga não teriam nada de Assassin's Creed. Black Flag provou que a franquia podia se reinventar e sobreviver sem um Desmond, focando mais na aventura histórica do que na conspiração moderna. Foi o último grande Assassin's Creed lançando o famoso meme, morreu no Black Flag. Black Flag também teve uma DLC standalone focada no amigo de Edward, o Adewale. Também não cheguei a jogar essa DLC, mas foi bem recebida na época. Em 2014 veio Assassin's Creed Unity. Unity foi criado para ser o Assassin's Creed definitivo da nova geração, Xbox One e PS4. O game tentou voltar às raízes, resgatando a essência do primeiro jogo, ser um assassino em uma cidade densa. O protagonista agora é Arnaud Dorian, um jovem francês em busca de redenção em meio à Revolução Francesa. E a sua história tem um tom de Conde de Monte Cristo com Romeu e Julieta, pois ele ama Elise, que é uma templária. O jogo introduziu possivelmente o melhor sistema de parkour da saga inteira, o Parkour 2.0, permitindo descer prédios com a mesma fluidez que você subia. Pela primeira vez você também podia mudar peças individuais de roupa, capuz, peito, luvas, que alteravam seus atributos, vida, furtividade e ataque. Você podia jogar missões específicas com até 4 amigos em co-op também, e a gameplay de luta é talvez a mais fluida de toda a saga. Poxa, Zin, falando assim até parece que o jogo é perfeito, né? Por que foi tão mal recebido? E eu te respondo, o lançamento desastroso. O jogo infelizmente é lembrado mais pelos bugs bizarros nos lançamentos, rosto sumindo, personagem atravessando o chão, do que qualquer outra coisa. Isso manchou muito a reputação do jogo por anos. E igual existe hype positivo que aumenta a nossa percepção por algo, talvez nem seja tão bom assim, existe também o hype negativo. E foi tanta gente criticando que o consenso sobre esse game se resumiu a ele ser ruim. Tudo nesse jogo era considerado ruim, o que não é verdade. Após os patches, ele foi considerado um dos melhores Assassin's Creed em termos de parkour e combate técnico. A movimentação é muito fluida, a liberdade para fazer missões é incrível, você pode entrar em quase todas as casas que você vê e passar dinamicamente por prédios e varandas, portas, janelas, e a direção de arte, os gráficos, quão vivo o jogo parece ser, e até mesmo a história, cara. Muita gente fala mal da história desse game na época e eu acho ela muito boa. Infelizmente a reputação do game fez ele ser criticado em todas as partes, que não é merecido. De novo, a Ubisoft não deu o tempo necessário para que o jogo fosse devidamente polido e acabou que com uma nova engine, uma nova geração e o mesmo tempo de desenvolvimento, veio um produto ótimo, mas totalmente quebrado. O que é uma pena, cara, o jogo é ótimo. Em 2014 veio também o Assassin's Creed Rogue, foi lançado no mesmo dia que Unity, só que para a antiga geração PS3 e Xbox 360. Alguns anos depois saiu também uma versão remaster para a nova geração. O protagonista, Shy Patrick Cormac, um jovem assassino que após uma missão traumática em Lisboa, o terremoto de 1755, questiona os métodos da Irmandade e ele acaba então desertando e se tornando um caçador de assassinos, um templário. O jogo mistura a gameplay do Assassin's Creed 3 de combate e a gameplay de barcos do Assassin's Creed 4, só que em uma escala menor, usando vários assets, animações e estilos de missões de Assassin's Creed anteriores. Foi um jogo claramente feito às pressas e usando muitos assets de jogos anteriores, mas ainda assim é muito bom, e muita gente falou que tinha uma história melhor que a do Unity. E ver um jogo inteiro pela perspectiva de um templário é bem interessante, embora nesse jogo eles pareçam ter as mesmas ideologias. Depois disso, a série foi para Londres com Syndicate, tendo pela primeira vez os dois protagonistas jogáveis do mundo aberto, os gêmeos Fry. A história é bem simples e basicamente é os dois irmãos contra um líder de templários em Londres. E é isso. Londres era a cidade mais moderna e vasta da série até então, o que exigiu mudanças mecânicas. Como as ruas de Londres eram muito largas por causa das carruagens, o parkour tradicional ficou lento. A solução foi um gancho no pulso que permitia subir prédios instantaneamente ou cruzar vãos enormes deslizando por cordas estilo Batman Arkham. O jogo introduziu meio que um GTA vitoriano também. Você podia roubar carruagens em alta velocidade, lutar em cima delas e até sequestrar alvos dentro dos veículos. O foco da gameplay era conquistar distritos. Você libertava áreas através de missões de caça a recompensas ou destruição de fábricas de exploração infantil, culminando em uma briga de rua em massa contra o líder local. E lembra quando eu disse que Assassin's Creed Unity tinha o melhor combate da saga Assassin's Creed? Esquece.
Syndicate é de longe o combate mais fluido e perfeito da saga Assassin's Creed, e não tem nem comparação. A recriação de Londres foi considerada impecável, com o rio Tamisa cheio de barcos e o Big Ben dominando o horizonte. A química entre Jacob e Eve, os protagonistas, foi muito elogiada, trazendo um humor que a série não tinha desde o Ezio. Além disso, o jogo foi lançado muito mais polido e estável que o Unity, mas muitos sentiram que a fórmula estava cansada. O uso do gancho, embora prático, tirou um pouco da graça do parkour manual. O vilão principal, Crawford Starrick, foi considerado um tanto genérico também. O jogo vendeu menos que o esperado porque o público ainda estava com o pé atrás depois dos bugs do Assassin's Creed Unity no ano anterior, e porque jogos feitos com um ano apenas de diferença do outro não são o suficiente para trazer novidades substanciais à série. Syndicate é decente, mas era bem repetitivo e enjoativo, e tendo vendido menos que o esperado, a Ubisoft percebeu que precisava mudar radicalmente para não deixar a marca morrer. A Ubisoft, sendo a Ubisoft, viu que a trend do momento estava em RPGs, o que levou ao nascimento da trilogia RPG, começando no Egito. Na verdade, a Ubisoft nessa época transformou quase todas as suas franquias em RPG, né? Horrível. Em 2015 e 2016 também foram lançados 3 Assassin's Creed spin-offs chamados Assassin's Creed Chronicles. Esses jogos são num estilo mais arcade, com uma visão lateral, e eu não cheguei a jogar muito, mas são legaizinhos até. Nessa geração de games do Assassin's Creed, a fórmula já se encontrava, digamos, cansada. Games como Assassin's Creed 3 e 4 tentaram muito e inovaram bastante para conseguir serem amados por boa parte da crítica e público. Porém, com lançamentos anuais, o Rogue, Unity e Syndicate não impressionavam mais, principalmente após a baixíssima reputação que o Unity acabou tendo após seu lançamento desastroso. E após o Syndicate, Assassin's Creed já não tinha a mesma reputação de antes. Isso se mostrava nas vendas, que estavam decepcionantes para a Ubisoft. A Ubi, então, vendo o sucesso de The Witcher 3, começou o que seria sua nova geração de games do Assassin's Creed. Em Assassin's Creed Origins de 2017, game que começou a era dos RPGs do Assassin's Creed, o protagonista é Bayek de Silva, um protetor do Egito, Medjay, que busca vingança pela morte do filho. Ele e sua esposa, Aya, acabam fundando os Ocultos, que foram o alicerce para a criação dos assassinos. Desta vez, temos um combate totalmente novo, com hitboxes, sistemas de níveis e o uso de uma águia para marcar os inimigos de cima, que substituiu a visão de águia tradicional. O jogo foi um sucesso, com Bayek considerado um dos melhores protagonistas desde Ezio. O Egito era visualmente deslumbrante mesmo, era lindo. Mas pra mim aqui os problemas, por mais que menores, começaram. Eu odeio ter que ficar upando pra fazer missões principais, ainda mais porque as missões secundárias, principalmente nos jogos mais novos, são muito sem graça. O combate também me irrita um pouco, com os inimigos sempre sendo esponjas de hits, demorando muito a morrer, mas a história e os visuais desse game salvaram pra mim. Não é um Assassin's Creed ruim não, de forma alguma, talvez seja um dos melhores. Mas em 2018, com Assassin's Creed Odyssey, eles não só voltaram a lançar jogos anualmente. Assassin's Creed Origins foi feito com 2 anos de diferença do Syndicate. Como o jogo foi ainda mais longe no RPG. O jogo agora permite que você escolha diálogos e o gênero do personagem, onde você pode escolher entre Cassandra ou Alexis. A história se passa 400 anos antes do Origins, então aqui não temos a Ordem dos Assassinos ainda, mas sim a linhagem da primeira civilização, com as principais novidades sendo escolhas que afetam o final, batalhas de conquista e o retorno do combate naval do Black Flag, só que no estilo RPG dessa vez. Você também enfrenta monstros mitológicos como a Medusa e Ciclope, o que tirou todo o realismo e imersão que já tivemos em Assassin's Creed anteriores. Esse jogo deveria ter sido um spin-off ou um outro jogo completamente. Ele é um bom jogo, mas é um péssimo Assassin's Creed, tendo pouco se não nada a ver com a saga principal. E pior ainda do que no Odyssey, o upar é um saco, é um tédio, as missões secundárias são sem graça, repetitivas e mal dão XP. Pro final da minha gameplay eu só queria que o jogo acabasse logo, que nunca é um bom sinal. Isso se repete em Assassin's Creed Valhalla de 2020. O jogo agora se passa na era Viking, levando a série para a Inglaterra no século IX, focando em invasões e assentamentos. O protagonista se chama Eivor, onde você pode decidir se ele é homem ou mulher. O líder viking que busca um novo lar para o seu clã. Eivor trabalha com os assassinos, mas se recusa a entrar para a ordem oficialmente, preferindo ser um viking. De novo, o jogo tem pouco a ver com Assassin's Creed, é grande demais, sendo que todo esse tamanho é mais a demora para upar o personagem do que jogando missões do game em si. O jogo tem até uma DLC que te leva para Asgard, que viagem, né, God of War. Pode ser até divertido, mas não é Assassin's Creed. Mas tem um motivo para a Ubisoft continuar fazendo esses jogos. Foi o jogo que mais gerou receita na história da franquia. É elogiado pela exploração densa, mas criticado pela duração excessiva. A campanha pode chegar a passar de 60 a 80 horas. Eu tenho que confessar, esse foi o primeiro Assassin's Creed que eu larguei de mão. Eu não curti, eu achei mais do mesmo do Odyssey, que já era repetitivo e talvez seja um bom jogo de Viking. Mas novamente, não é um bom Assassin's Creed. A gameplay é muito repetitiva e cansativa. Você passa mais tempo upando do que jogando. Não é um jogo pra mim. Em 2020
2023 foi lançado Assassin's Creed Mirage. Esse que de início era uma DLC do Valhalla, mas se tornou um jogo standalone. Ele volta ao estilo clássico sem muitos elementos de RPG e narra a origem de Basim e Binchak, se passando no ano de 861 d.C., 10 anos antes de Valhalla. Situado em Bagdá durante a Era de Ouro Abássida, o jogo segue Basim, um ladrão de rua atormentado por visões que entra para a organização dos ocultos. Ele evolui de um órfão para um mestre assassino enquanto luta contra visões de um gênio e descobre sua verdadeira natureza. Esse jogo eu achei melhor que os 3 anteriores só pelo fato de não ser RPG, então não demorou 50 horas só para terminar a campanha. Os visuais são lindos, porém o game possui o pior combate da saga inteira, é horrível. Os combates são horríveis, os controles são horríveis e a história é bem genérica e nem um pouco memorável. Gostei, porém, da liberdade na gameplay. Você pode fazer a missão de várias formas diferentes, mas é um jogo bem esquecível, embora a fórmula sem RPG o faz não ser tão enjoativo quanto os que são RPG. E chegamos finalmente a Assassin's Creed Shadows, lançado em março de 2025. Esse é o título que finalmente levou a série para o Japão feudal, algo que os fãs haviam pedido há muito tempo. O jogo tem novamente 2 protagonistas diferentes, Naoe, uma shinobi, focada em furtividade clássica, usando sombras para se esconder e a lâmina oculta, e Yasuke, baseado no samurai africano histórico, focado em combate bruto, armaduras pesadas e destruição de cenários. Yasuke é o primeiro protagonista de Assassin's Creed baseado em uma pessoa real. O jogo acompanha Naoe em busca de vingança contra aqueles que mataram seu pai e destruíram sua aldeia, enquanto procura uma caixa misteriosa que foi roubada de seu pai. Caixa essa que tem uma ligação com os assassinos. Ao mesmo tempo que é acompanhada de Yasuke, que vê seu destino ligado aos assassinos. Dessa vez, as principais novidades são as estações do ano dinâmicas, que mudam como você se esconde, ou como você progride pelo mapa, e um sistema de iluminação global, onde você pode apagar a luz para criar escuridão, se esconder dos inimigos. O jogo teve o retorno do parkour clássico e da furtividade técnica do Unity, mas misturado com a gameplay dos RPGs. E, gente, é aqui que eu quero deixar todo o meu desabafo sobre como essa série perdeu completamente sua identidade. Assassin's Creed era conhecida pelas suas histórias épicas, personagens carismáticos e mundos imersivos, e em Shadows o que temos é um mundo imersivo, muito detalhado, bonito e bem feito, e só. Assim como os últimos 4 Assassin's Creed, Shadows peca muito em uma história confusa, sem graça de vingança, e parece ser apenas um plano de fundo para gameplay. Essa que é repetitiva, monótona e que te força a repetir as mesmas atividades de novo, para upar de level. E assim conseguir terminar a história principal, mas veja, não tem variedade nenhuma em gameplay. A única mudança é stealth com a Naoe ou ir pra cima com o Yasuke. Todas as missões, não importa se são secundárias ou primárias, estiverem fazendo a exata mesma coisa por mais de 50 horas. Vá até um lugar e mate alguém, ou vá até um lugar e mate um monte de pessoas e depois mate alguém. Uma única vez teve uma perseguição de cavalo que durou tipo 20 segundos, mas era só um evento scriptado pra ir até uma arena e lutar com alguém de novo. Talvez eu aguentasse essa repetição se a história fosse decente, pelo menos, mas não dá pra levar nada a sério com cutscenes automatizadas, são muito mal feitas, e uma história sem nexo que em algumas partes explica nos últimos 10 minutos da gameplay. E desde 2017 estamos nessa, jogos RPG genéricos que tentaram muito copiar a fórmula do The Witcher 3 e falharam muito mais ainda. Uma gameplay repetitiva, genérica, sem graça, que não tem o mesmo charme de antes, a sensação cinemática, a mesma adrenalina, o mesmo peso. Assassin's Creed era conhecido pela sua inovação em storytelling de jogos. Foram pelo menos 2 anos de desenvolvimento pro Shadows e eu admito, era um mundo lindo, porém tudo ao redor desse mundo é apenas ok. Eu menciono uma review que eu vi do Shadows: a vida é muito curta para se gastar com um jogo ok. Já anunciaram que o próximo Assassin's Creed vai ser um remake do Black Flag. E muita gente se pergunta por que logo Black Flag, por que não um remake do primeiro Assassin's Creed? E a resposta é mais que óbvia: para usar os assets de Skull and Bones. Porque jamais devemos esquecer que é um game da Ubisoft, que muito provavelmente deve estragar o Black Flag com essa gameplay genérica de RPG. E essa tem sido a geração RPG do Assassin's Creed, tirando o Mirage, que sinceramente, por mais que não seja de RPG, deve ser o mais fraco entre os 4. Como foi falado antes, a Ubisoft viu com bons olhos a perspectiva de fazer seu próprio The Witcher. Afinal, era a desculpa perfeita para automatizar cutscenes e implementar mecânicas e elementos que forçavam os jogadores a passar mais horas em seus games. Para quem não sabe muito sobre essas coisas, RPGs massivos geralmente utilizam cutscenes automatizadas para fazer expressões faciais e animações gerais. Ou seja, em vez de animar manualmente ou fazer capturas de movimentos, eles já têm algo pré-pronto que utilizam em determinados momentos. Isso barateia a produção, que em um RPG precisa ter milhares de diálogos em muitas horas de gameplay. O problema disso é que perde muito do valor cinemático que antes tinha em Assassin's Creed. E até mesmo games como The Witcher tinham cutscenes muito bem feitas em alguns momentos específicos, o que tem principalmente em Assassin's Creed Origins. Mas quanto mais jogos foram passando, mais isso foi sumindo, dando lugar a cutscenes automatizadas.
onde os personagens não parecem ter vida alguma. No Assassin's Creed Shadows, 90% das cutscenes são assim, e muito raramente você vê uma cutscene realmente dedicada. E não é só isso, o design de missões virou basicamente a mesma coisa, onde o único objetivo é sempre matar alguém, sem muita variação de como fazer isso. Até o Mirage, que eu suspeito ter começado sua produção como um RPG e apenas remover isso depois, é assim. E a pior coisa de todas é o sistema de upar. Upar em um RPG era supostamente para ser algo recompensador, mas em Assassin's Creed parece que é apenas um obstáculo que te impede de fazer as missões, e te vê repetindo as mesmas atividades de novo e de novo. Isso não é divertido, parece que eu tô trabalhando, não jogando. Isso nunca vai ser Assassin's Creed pra mim, e foi assim que Assassin's Creed perdeu sua identidade.